Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de reflexão, momento de deixarmos Deus nos falar. É hora da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, em suas celebrações no mundo inteiro, 3 de junho de 2020, quarta-feira, dia de São Carlos Luanga e companheiros, mártir da África. A cor litúrgica é vermelha. Temos no rito da celebração prefácio dos pastores, prefácio dos mártires e ofício da memória. Antífona da entrada. Eis os santos que venceram graças ao sangue do Cordeiro. Preferiram morrer a renegar o Cristo. Por isso reinam com ele para sempre. Aleluia! Apocalipse 12, versículo 11. Agora vamos à oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e do 6 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo. Mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha fé. E tenho a certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 123, versículos do 1 ao 2a e o 2b/cd. Refrão 1a. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Repitamos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Repitamos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículo 25, de onde foi tirado esse trecho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada agora de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título da reflexão dele é: Ele não é Deus dos mortos. Marcos 12, versículos de 18 a 27. Hoje vamos ouvir São Cirilo de Jerusalém, que morreu em 387. Em uma de suas catequeses batismais. Toda alma que crê na ressurreição trata a si mesma com respeito. Quem não crê na ressurreição abusa de seu próprio corpo, como faria de um corpo estranho. A Santa Igreja nos ensina a fé na ressurreição dos mortos, artigo importante e muito necessário, combatido por muitos, mas estabelecido pela verdade. Os gregos combatem, os samaritanos o negam, os heréticos o rasgam. A contradição tem muitos rostos, mas a verdade só tem um. Há 100 ou 200 anos, onde estávamos todos nós? Ignoras que foi a partir de coisas sem força, nem forma, nem diversidade, que nós fomos gerados? Aquele que criou o que não existia, não ressuscitará o que morreu após ter existido? Dirijamo-nos agora aos escritos da lei. Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Se Abraão estava morto, bem como Isaque e Jacó, então Deus é o Deus daqueles que não existem. Então, é preciso que Abraão, Isaque e Jacó ainda existam para que, nesta passagem, Deus seja o Deus de personagens existentes. É que ele não disse: eu era Deus deles, mas eu sou. A vara de Arão quebrada, morta, pôs-se a florir, sem mesmo experimentar a água. Números, capítulo 17.
Esse bastão, por assim dizer, ressuscitou dos mortos e o próprio Arão não ressuscitaria? Deus opera um milagre em um pedaço de pau e não daria ressurreição ao próprio Arão para criar o homem? Deus mudou a poeira em carne. A carne não seria de novo restaurada em carne? De onde tiraram sua existência os céus, a terra e o mar, e o sol, a lua e as estrelas? Como os pássaros e os peixes foram extraídos das águas? Tantas miríades de criaturas foram transportadas do nada ao ser, e nós, os homens, criados à imagem de Deus, será que não ressuscitaremos? Muitos textos da Escritura testemunham a ressurreição dos mortos. Para lembrar, limitemo-nos a citar aqui a ressurreição de Lázaro 4 dias após a sua morte. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11. Ou ainda a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículos 11 e seguintes. Ou a filha do chefe da sinagoga, Lucas capítulo 8, versículos 49 e seguintes. Acima de tudo, mais, seja lembrado que Cristo ressuscitou dos mortos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Em minha própria carne verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículo 26. Vamos agora ao santo do dia. Eu só quero lembrar a vocês que podem divulgar livremente estas minhas imagens que estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Podem divulgar livremente porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. O texto que eu vou ler a seguir está no site a12.com e foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Santos do dia 3 de junho. Santos Carlos Luanga e companheiros. O catolicismo penetrou vagarosamente na África. Em Uganda, temos o testemunho de Carlos Luanga e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Muanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Ele próprio matou um pajem cristão, usando este sinal como aviso aos outros que professavam a fé. Sendo chefe dos pajens, Carlos Luanga reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e se prepararam para um final trágico. Nenhum destes jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão em Namugongo. Carlos Luanga morreu primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte, renegando sua fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos, sob torturas brutais, e alguns queimados vivos. 22 pajens foram condenados à morte e cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado o padroeiro da juventude africana em 1934. Reflexão: o povo africano talvez tenha sido o último a receber a evangelização cristã, mas já possui seus mártires homenageados na história da Igreja Católica. A maior dificuldade foi mostrar a diferença entre os missionários e os colonizadores. Aos poucos, com paciência, muitos nativos africanos foram catequizados. A fé cristã cresceu no continente negro e hoje o cristianismo desponta como uma das grandes religiões daquele continente. Oração. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, que destes aos mártires Carlos Luanga e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé
como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus. E aí, quando ele voltar, vai te absolver e colocá-lo na vida eterna, na plenitude da felicidade, no paraíso. Shalom, a paz.